Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, vamos à meditação Jesus, do nascimento à ressurreição. Quem já leu nas Escrituras em Romanos 5, 18 e 19 está escrito assim: portanto, assim como um só pecou, condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas a desobediência de Adão no jardim do Éden trouxe o pecado à humanidade. E para que fôssemos merecedores de voltar a ter o convívio com o Criador, era necessário que um grande sacrifício fosse ofertado. Sacrifício esse que somente um Deus seria capaz de pagar. Assim, Jesus nasceu para assumir este papel de redentor da humanidade. Ele nasceu pobre, e seus pais terrenos eram pessoas simples, mas tementes a Deus. Sobre o nascimento de Jesus está escrito assim no livro sagrado: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Porém, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Embora nascido como filho do Deus Altíssimo, Jesus respeitou seus pais terrenos e foi criado por eles segundo os costumes de seus tempos, e não teve nenhum privilégio, ou seja, como um judeu, trabalhou para o seu sustento e sentiu todas as dores que o ser humano sente. Quando chegou o tempo de seu ministério, ele foi até João, onde foi batizado. A citação, o trecho que fala desse batismo, está em Marcos capítulo 1, versículos do 9 ao 15. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, durante a sua vida na terra, pregou às multidões, curou pessoas de diversas doenças, expulsou demônios e, consequentemente, causou inveja. As autoridades religiosas da época, especialmente os líderes judaicos, o consideraram uma ameaça à ordem estabelecida e o acusaram de blasfêmia e sedução contra o Império Romano. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação. Ele teve um julgamento injusto. Foi acusado de várias coisas que não fez, porém não ficou como muitos de nós, se queixando de tudo, apontando o erro dos outros e se fazendo de vítima. Assumiu nossos pecados que causaram nele dores terríveis, não pelos cravos nas mãos e pés apenas, mas sim devido à carga do mal dos nossos pecados, meus e seus. Jesus queria passar por isso como homem? Podemos dizer que não, pois vemos em sua oração. Está em Mateus 26, do 39 ao 42, que diz: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para não entrares em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu,
se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Como ouviu um não do Pai, ele passou pelas torturas e entregou o seu espírito na cruz. Porém, a morte não era adversário para o soberano rei. Depois de 3 dias ele volta, triunfante, e traz consigo nossa alforria do pecado. Nele, somos libertos da morte eterna. Portanto, lembremos sempre de agradecer a ele por este ato de amor incondicional. Será que um de nós faria isso pelos outros? Por muito menos quando somos agredidos com palavras, perseguições, já blasfemamos e desejamos o mal àqueles que nos odeiam. Amar não é tarefa fácil. Perdoar é um ato de loucura para muitos, mas são as portas estreitas que devemos passar para podermos entrar no grande portão do céu eterno e recebermos o abraço daquele que nos ama, apesar de sermos pessoas intolerantes e às vezes sem merecimento. Mas ainda bem que Deus não nos vê como nós vemos aqueles que julgamos pecadores. Ao final desta mensagem, eu deixo esta música do Michael Whittaker Smith, que tem como título Above All, e também faço a sua tradução, e que ela nos ajude nesta meditação. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, por suas feridas somos curados. Acima de todo poder, acima de todos os reis, acima da natureza e de todas as criaturas, acima de qualquer sabedoria e de todos os planos humanos, você estava aqui antes da criação do mundo. Acima de todos os reinos, acima de todos os tronos, acima de todas as maravilhas conhecidas deste mundo, acima de qualquer riqueza e tesouros que há na terra, não há como medir o quão precioso tu és. Crucificado, sepultado atrás de uma pedra, você viveu para morrer, rejeitado e sozinho, como uma rosa, pisada sobre o chão. Assumiu a culpa e pensou em mim, acima de tudo. Acima de todo poder, acima de todos os reis, acima da natureza e de todas as criaturas, acima de qualquer sabedoria e de todos os planos humanos, tu estavas aqui antes da criação do mundo. Acima de todos os reinos, acima de todos os tronos, acima de todas as maravilhas conhecidas deste mundo, acima de qualquer riqueza e tesouros que há na terra, não há como medir o quão precioso tu és. Crucificado, sepultado atrás de uma pedra, você viveu para morrer, rejeitado e sozinho, como uma rosa pisada sobre o chão. Assumiste a culpa e pensou em mim, acima de tudo. Crucificado, sepultado atrás de uma pedra,
Viveste para morrer. Sim, rejeitado e sozinho, como uma rosa. Pisada sobre o chão. Assumiste a culpa. E pensou em mim acima de tudo. Como uma rosa que é pisoteada no chão. Assumiste a culpa e pensou em mim acima de tudo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15.